A seguir, IIGD Irajá. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Nós antes não éramos povo de Deus. Não éramos, não adianta dizer, eu era. Éramos criaturas, mas não fazíamos parte do seu povo. Se Jesus viesse, nós estávamos no céu ou no inferno? Se Jesus viesse antes de você aceitar Jesus, qual era o seu endereço? Todos nós sabemos. Vamos à realidade. Só Jesus leva ao céu. Jesus é o único caminho que leva o ser humano a Deus. Jesus é o único caminho que leva o ser humano ao céu. Jesus é o único mediador e intercessor entre Deus e nós, entre nós e Deus. Então vamos a essa realidade. Então aqui, o que ele está dizendo? Se você vai falar, fala segundo as palavras de Deus. Mas como é que eu vou falar segundo as palavras de Deus se eu não me esforço? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não aprendo? O que acontece? Os medos continuam. Eu estou numa nova terra, mas eu confesso os meus medos. Eu falo como todo mundo fala. Eu olho e de imediato eu detecto, eu confesso, eu falo. Então eu falo o que eu vejo, eu falo o que eu escuto, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu penso. Eu estou lá mesmo. Eu só estou de corpo numa nova terra, mas eu não tenho entendimento nenhum. Uma das coisas que confesso a vocês como pastor, me entristece bastante, é ver quando uma pessoa se converte e ela pouco aparece nos cultos e não se importa por aprender a palavra de Deus. Olha, tem gente que é uma coisa assim absurda, nem a Bíblia carrega. Mas se tem vergonha de Jesus, jamais vai entrar no céu. Porque quem aceita Jesus, meu irmão, é uma lâmpada acesa no mundo espiritual e no mundo físico. Não tem como esconder. O que seria a renovação do entendimento na segurança? Então agora eu vou por assunto. Eu vou por esse ponto tão forte da vida. Se Deus diz que o medo traz castigo, todos conhecem? Deus diz que o perfeito amor joga fora o medo. O perfeito amor. Vocês sabem que um dia desse uma criança da escola bíblica deu uma lição para a mãe? Deu uma lição para a mãe. Interessante, eu estou com a carta da mãe aqui, a mãe emocionada. Esse menino participou do relógio de oração. Irmãos, a criança não é obrigada a orar não. É pelo relógio não, mas é ensinada. E o reloginho dele só vai de 3 a 5 minutinhos, alguns só 2 minutinhos. Mas eles pedem. Quero participar do relógio. Teve um que falou, ô tia, 3 minutos é muito pouco, eu canto louvor e já passou. Vai escutando. Essa mãe, coisa séria, ela está com o filho na calçada, numa calçada, num comércio, e ela está caminhando com o filho, 5 aninhos, e vem um cidadão, né? Uma pessoa com problemas mentais, e vem dando tapas e quase soco nas pessoas, assim. E ele vem e dá tapa assim nas pessoas, bateu na cabeça de uma pessoa, e a mãe ficou apavorada. Ai, meu filho, vamos voltar correndo. Não, mãe, nós vamos passar em nome de Jesus. Ela disse, me arrepiei. Ele me mostrou tanta segurança, lá fui eu. E aí o cidadão vem se aproximando, e aí eu não aguentei e tornei a falar. Ai, meu filho, mãe, eu já te disse. E aí quando o moço foi chegando, o menino olhou e disse, em nome de Jesus. O cidadão virou correndo e foi embora. E ela, meu Deus, meu filho. Mãe, é o poder do nome de Jesus. Aí quando o cidadão, que ele respondeu à mãe, ele, mãe, esse é Jesus. Fechou a mão num punho e levantou e glorificou o nome de Jesus na calçada. A mãe disse, chorei muito, me envergonhei, fui para casa, abracei meu filho e pedi perdão para Jesus. Senhor, a fé que eu não tive, meu filho teve. Ela disse, como é bom ter a fé de uma criança. Tá vendo? Foi o que Jesus falou. Jesus pegou uma criança, colocou no meio de todos. Vamos lá agora, Mateus 18.
Eu vou ler aqui, tá? De 2 a 5, que dá o entendimento. 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que me receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Amém, Jesus? Por que Jesus está dizendo que das crianças é o reino dos céus? Olha, eu teria muitas histórias das crianças aqui da igreja, daqui, do 1120 aqui, para contar para vocês do que elas têm recebido de entendimento e têm posto em prática. Volta lá. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lê comigo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Vocês devem lembrar que há uns meses atrás eu falei daquele momento dificílimo de Abraão, quando ele, depois de ter esperado 25 anos desde a primeira promessa até o nascimento do Isaac, quando ele, subindo a montanha para sacrificar o Isaac, o momento mais difícil de Abraão foi quando Isaac perguntou onde estava o cordeiro do sacrifício. Quem lembra disso? Falamos disso há pouco tempo atrás. Estou perguntando por causa dos novos convertidos. Tivemos batismo agora e tivemos um grupo de novos convertidos, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, o momento mais difícil da vida de Abraão. Incrível. Mas é uma das maiores escolas do Espírito Santo que a gente pode frequentar. A fé de Abraão. Pode ficar tranquilo, está o barulho da chuva, mas não vai ter dilúvio. Sabe por que não vai? Porque Deus não revoga a palavra dele. Ele disse que nunca mais acabaria com a terra pelo dilúvio. Então fica tranquilo, que Irajá está debaixo da bênção. Eu vou rever essa parte hoje, irmãos. Mas antes, atenção, você vai ler isso aqui. E nós vamos ler agora, novamente, e não só, mas esta vez. Vamos lá, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. É bom que alguém perca uma criança, irmãos? Não é bom. Mas é bom que alguém perca uma empresa? É bom? É bom que alguém perca a sua fonte de renda e passe miséria? É bom? É bom que alguém caia numa doença e ela não tem cura e venha partir cedo por conta dessa doença? É bom? Então a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas nós temos que renovar o nosso entendimento para desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Exatamente, irmãos. Às vezes o cristão não dá espaço para Deus agir, infelizmente. A pessoa se converte, mas quem continua agindo na vida das pessoas que não têm entendimento é Satanás. E é lamentável que muita gente diz assim: fazer o quê? Deus quis assim. Fazer o quê? A vontade de Deus. Renovação de entendimento. Eu saio da terra das trevas. Eu saio da terra do acaso. Eu saio da terra da insegurança. Eu saio da terra dos medos. Eu saio da terra da condenação. Mas eu também saio da terra do fracasso. Eu venho para a terra da fé. Então eu digo: nosso Deus é um Deus de fé. Fala para o teu irmão:
Diga, nosso Deus é um Deus de fé. Diga, nosso Deus é um Deus de fé. Diga, do nada Ele criou tudo. Diga assim, do nada Ele criou tudo. Se você não interage, você não aviva a sua fé, não é? Do nada Ele criou tudo. Se o Abraão tivesse o raciocínio do mundo, ele ia dizer, acabou tudo. Acabou. Caramba, irmãos. Quando uma ameaça vem de um ser humano, Deus pode socorrer. Mas quando a condenação vem do próprio Deus? Temos o caso de Ezequias. Deus chamou Isaías e disse, avisa o Ezequias que ele vai morrer. Ele vai se valer a quem? De quem? Vai se socorrer em quem? Foi Deus que falou. Pois é, irmão, mas ele soube orar. E o Abraão? Vai lá em Gênesis 22, nós vamos rever isso aqui. Gênesis 22. Eu vou ler, você acompanha com seus olhos, para que eu dê as paradas necessárias. Deus manda Abraão matar Isaac, seu filho Isaac. Título, repetindo. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaac seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Obediência total. Versículo 5. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar ao longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha para mim. Quem teria coragem, sabendo que Deus está presente em tudo, Deus disse a Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Deus não queria o filho, presta atenção. Agora então que ele entregou o único dele, ele quer que todo mundo viva. Mas ele fez isso com Abraão. E aí? Ele vai no pé da montanha, ele vai subir com o menino, e os empregados não podem participar do holocausto. Eles não têm autorização de Deus para isso. Eles têm de ficar ali embaixo, esperando o patrão voltar. Ele vira para os empregados e diz, para 2 dos seus moços, ficai-vos aqui, fica aqui. E eu e o moço, eu e Isaac, nós vamos lá, vamos adorar e voltaremos. O que Abraão está fazendo? Ele está usando o poder das palavras, porque ele tem a fé. Eu não sei o que Deus vai fazer, foi Ele que decretou isso, mas eu tomo posse disso, então eu vou e volto com Isaac. Iremos e voltaremos. Agora vamos lá. Estava no território das trevas. Por que eu venho aqui toda hora? Para dizer, aqui é o mundo. Ali é a terra de Cristo. Aceitou a Jesus, mudou de território. Então aqui era a terra do medo, do pavor, da insegurança, da naturalidade, o que é, o que não é, o que não tem jeito, paciência, paciência. E agora vamos lá, chegamos à terra das promessas, dos milagres, do poder de Deus, da bênção de Deus, das grandezas de Deus, da obediência a Deus. Lembrando que Abraão era obediente. Eu chego nessa terra, o que eu vou fazer? Eu vou renovar o meu entendimento, eu estou numa nova terra, eu estou com Jesus. Eu não tinha Deus como pai, mas agora eu tenho. Eu não sabia como falar, mas agora eu aprendo. Eu sou filha de Deus, tenho que falar a linguagem do meu pai. Eu estou numa nova pátria, não adianta eu querer usar aquela linguagem. Ela não vai funcionar aqui. Aquela vai funcionar se eu der lugar. E aí o que vai acontecer? Então Abraão vai e diz, nós vamos e voltaremos. Mas alguém sai de lá, vem para cá e continua do mesmo jeito. Fala as mesmas coisas, sente as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas. E aí, Isaac, meu filho. Isaac, meu filho. Oh, meu filho. O que foi, papai? Não, meu filho, só estou dizendo que eu te amo muito.
Ah, mas eu aperto, Isaac, eu aperto, porque eu penso que não vou tê-lo mais. Porque eu sinto, porque eu falo. Esse é o problema. O problema é que as pessoas saem do mundo, encontram a Jesus e não encontram a Jesus. Elas saem do mundo, continuam com os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, os mesmos sentimentos e as mesmas palavras, as mesmas confissões. Esse é o problema. Esse é o maior problema do povo evangélico. Se converte, mas não renova o seu entendimento. Não busca as coisas novas, não busca as grandezas de Deus, não busca a fé. Você saiu do território do acaso, você saiu do território das desgraças, você agora habita na terra de Deus. Diga, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é meu Pai. Diga, Ele é meu Pai. Diga, Deus é meu Pai. Mas tem gente que acha que Deus é um pai muito fraquinho. É um pai muito fraquinho. O Abraão então disse: olha, nós vamos e voltaremos. Ele semeia, ele lança as palavras, mas ele lança na fé. Ele não joga palavras ao vento. E aí continua. E disse Abraão, e tomou o versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro por holocausto? O menino identificou: pai, a lenha está aqui, o fogo está na tua mão, cadê o cordeiro, pai? Me diga agora. Me diga agora quem não é de fé. Me diga agora quem fala como o mundo fala. Me diga o que fazer. Vamos ver o que Abraão vai fazer? Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Abraão habita na terra da fé. Abraão sabe que o Senhor é bom. Ele é pai, ele é bom. Ele não conhece Deus como pai, mas ele sabe. E aí ele vai no território da fé. Pai, estou vendo a lenha e o fogo está aí. Cadê o cordeiro? O Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Pode ficar tranquilo. Fica calmo, tranquilo. O Senhor proverá para si o cordeiro. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O homem que disse: o Senhor proverá, está preparando o filho para o holocausto. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E disse ele: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas, num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, o dia que foi escrito no monte do Senhor. Eu estou para ver qual é o cristão, meu irmão, que quando as coisas apertam, que as contas aparecem, ou que está chegando o dia, eu estou para ver quantos cristãos creem de fato como Abraão creu. Porque a Bíblia diz que Abraão creu. Então diga: primeiro a fé, que vem pela renovação do entendimento. Caramba, eu saí da terra da insegurança. Eu saí da terra do medo. Eu saí da terra do fracasso. Aqui eu era apenas uma criatura, meu nome não estava no céu. Aqui eu sou filha, Deus é meu pai. Ele tem uma vontade para mim de coisas boas. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Se ela é boa, agradável e perfeita, ele não quer que eu sofra. Diga graças a Deus. Tá fraquinho, hein? Ah, melhorou. Eu ia dizer: carioca não gosta de frio. Esfria um pouquinho, fica tudo encolhido. Nem a voz sai. Quantos são os cristãos, irmãos, que quando as coisas apertam, ou quando parece que não tem saída,
Quantos são os que alimentam verdadeiramente uma fé? Quantos são que abrem a boca para falar como Abraão falou? O Senhor proverá. Agora não brinca com Deus. Cristão não é papagaio, meu. Papagaio fala por repeteco, não sabe o que está falando. Fale o que você crê. Fale o que você crê. Cristão tem linguagem de fé na sua boca. Por quê? Porque Deus é um Deus de fé. O nosso Deus é um Deus de fé. Então, irmãos, ali era a terra das trevas, dos medos, da insegurança, do fracasso. Aqui é a terra de Deus e um Deus provedor. Então digo: o Senhor proverá. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.